aí, a estratificação social é como que a sociedade ela está dividida, né? E aí a gente vê que em cada país, cada sociedade, ela vai estar dividida de diferentes formas, né? E aí, no desenrolar da aula, a gente vai ver como que se formaram essas divisões, como que aconteceu em cada país e como que foi evoluindo isso e como essa estratificação, o resultado dela, né, vem causando essas desigualdades, né? Então, vamos lá. Ó. Afinal deste capítulo, você será capaz de... Vamos lá. Ao final deste capítulo, você será capaz de compreender as características fundamentais das diversas formas de estratificação social e desigualdades sociais, avaliar a dinâmica das mudanças e permanências da desigualdade social no Brasil. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma foto. Vamos lá. Luxo e grandeza estão presentes no balneário de Skevin. Izef, sei lá, Izechei, sei lá. Um dos maiores complexos de águas termais da Europa. O primeiro balneário terapêutico em Budapeste, capital da Hungria. A foto é de 2013. A seleção de frequentadores pela condição econômica acaba por se constituir em indicador de estratificação social. Né? Então, aqui já começa a mostrar essa questão da estratificação social. Né? Só pessoas com money, né, com algum poder aquisitivo, conseguem frequentar esse hotel em Budapeste, né, com águas termais. Vamos lá, próxima foto. E aqui a gente está vendo aí, a imagem de criança branca com ama de leite negra. Alguém sabe o que é ama de leite? Era a mulher que amamentava os filhos dos homens brancos, porque a mulher deles não podia amamentar, eles proibiam, eu acho. Uhum. Isso aí. Ó, muitas... Mais alguém quer falar? Pode continuar. Então vamos lá. Ó, muitas das desigualdades sociais a que os negros eram sujeitos não terminaram com a abolição da escravatura. Né? E a próxima foto, uma foto da Colurbe. Ó, garis fazem manifestação saindo da sede de companhia de limpeza urbana, Colurbe, na Tijuca, em direção à prefeitura na região central da cidade do Rio de Janeiro, em 2014. Eu não sei se vocês lembram dessa situação da Colurbe, mas foi até na época do carnaval que eles fizeram essa greve e aí eles conseguiram o aumento. Não sei se vocês lembram disso. Então vamos lá. Quais serão os impactos da desigualdade social na trajetória de vida da juventude brasileira? Vocês acham que as desigualdades sociais ela tem algum impacto na vida de vocês assim ou não? Vocês não se sentem atingidos de forma alguma? Para vocês é indiferente? Alguém pode falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? É que eu tô com medo de falar e falar besteira. Tá me escutando? Pode falar, ué. Não, Tô ouvindo, afeta, pode falar. afeta muito. Não, não, assim, tipo, às vezes eu fico pensando, caraca, eu sou muito privilegiado por ter determinadas coisas. Eu fico muito pensando nesse tipo de coisa. Até quando eu fui fazer as provas, tipo, EPICAR e Colégio Naval, eu vi muita minoria de pessoas negras. Eu vi muita gente branca, tipo, muita mesmo. E eu fiquei pensando, caraca, isso daí, ó. Aí eu fiquei pensando em todos os motivos que fazem várias pessoas brancas estarem naquela prova e uma minoria ser negra. Eu vou te falar outra coisa, né? 51% da população brasileira é negra, não é isso? Ou não, eu estou errado? Acho que sim.
né? 51% da população é negra, né? Então, o que acontece? Para você ver como tem essa desigualdade social, por exemplo, 51% dos alunos do colégio aqui teriam que ser negros. Isso acontece? Não. 51% dos alunos da faculdade de medicina teriam que ser negros, porque ia estar igualitário, ia estar igual, entendeu? Para todo mundo. Porque se 51% da população é negra e a gente não tem essa igualdade, pô, a gente vê curso de, de medicina, eu acho que nem 10% são negros, né? E, professor, ainda tem um fator pior, porque tem gente que frauda nas cotas raciais, tipo, gente que é branca chegando lá falando, eu tenho direito à cota racial. Então, isso aí, no Twitter, teve até um movimento, né, de exposição Sim, dessas pessoas. Aí, a amiga da minha cunhada, que ela estuda na Rural, faz engenharia química, né, aí foi e botaram a foto dela, né, que ela tinha se autodeclarado negra, só que ela era branca. Aí ela foi e pediu desligamento da faculdade, né, pediu para se desligar da faculdade, né? Então a gente vê assim, e muita gente frauda, né, e acaba tirando a oportunidade de outra pessoa, né? exatamente. E realmente E necessita. para O eles, Exposed. acaba tirando de novo. Então vamos lá, primeiras palavras. João e José nasceram no mesmo dia e na mesma cidade. João é filho de trabalhadores informais. A mãe trabalha como diarista em diversas casas na zona nobre da cidade. O pai é operário fabril, mas com a crise perdeu o emprego e passou a executar pequenos serviços de reparos na vizinhança. A família mora numa comunidade localizada em um bairro da periferia. José é filho de uma médica e de um empresário. A família reside num bairro de classe média alta, numa área muito valorizada da cidade. João estudou em escolas públicas, saiu poucas vezes da cidade. Como mora distante do centro, frequenta muito pouco os pontos turísticos e os museus. José, por sua vez, viajou bastante e conhece até os museus de outros países. Será que João e José têm as mesmas expectativas iguais para o futuro? Caso elas sejam iguais, as possibilidades de elas se concretizarem, são semelhantes? E aí? Vocês acham que eles vão ter as mesmas expectativas? As mesmas oportunidades? Sim ou não? E aí, alguém pode me responder? Eu acredito que não. Eu acredito que pode ser que sim. Pode ser que sim. Não vou dizer que não, né? 100% de certeza. Mas eu acho que não. A sociedade é muito desigual, né? É muito. Eu esqueci a palavra. Eu acredito que eles possam ter até a mesma expectativa. Tipo assim, os dois quererem ser médico, os dois quererem ser engenheiro, ou algo do tipo. Só que o João, primeiro, né? É o João que é o primeiro, ele vai ter que ralar muito mais para conseguir conquistar as coisas que o José, né? Que o José ele não vai ter que trabalhar para estudar, só vai estudar, ficar tranquilo e se dedicar aos estudos. Agora o João não, já vai ter que trabalhar para ajudar em casa, né? Ou para pagar o cursinho e por aí vai. Vamos lá. As situações narradas acima são fictícias, porém elas dialogam diretamente com a realidade com que nos deparamos todos os dias no Brasil e no mundo. Como explicar diferenças tão gritantes entre jovens nascidos na mesma cidade e no mesmo dia? Para compreender esse fenômeno, vamos estudar neste capítulo as diferentes formas de estratificação e de desigualdades sociais presentes nas sociedades modernas e contemporâneas. Então, vamos lá. Os noticiários e os discursos dos principais governantes democráticos e das instituições internacionais em defesa dos direitos humanos frequentemente citam a desigualdade social como uma grande barreira a ser superada. O conceito refere-se, em linhas gerais, à privação dos direitos ou de acesso de recursos para uma pessoa ou um grupo, ou que criam distinções entre os indivíduos. Então, tipo assim, a desigualdade social é quando eu não tenho acesso, né, aos mesmos direitos, né, ou aos mesmos oportunidades que as outras pessoas têm, né? Então,
aí acaba se tornando uma desigualdade social. Há várias formas de desigualdade, né? Econômica, né? Então, quando uma pessoa acaba tendo mais riqueza, né, mais dinheiro que o outro, economicamente, né, mais poderosa que a outra, de gênero, né, aí a gente põe a questão do homem e da mulher, né, quando o homem e a mulher têm essa diferença, seja no trabalho, né, ou de oportunidades também, a questão racial, que a gente nem precisa falar, que a gente citou que 51% dos brasileiros são negros e não tem essa divisão na sociedade. Digital também, a questão do acesso à internet, a gente está vendo aí com essa pandemia, a galera que estuda também não está tendo acesso. Ó. Por isso, nas ciências sociais, falamos em desigualdades sociais no plural. Essas diferentes possibilidades de privação de direitos, geralmente, não se apresentam isoladas. Ao contrário, em muitos casos, estão relacionadas entre si e se reforçam mutuamente. Portanto, para combater um tipo de desigualdade social, é preciso também combater as demais formas. Para estudar as desigualdades sociais, é importante estar atento aos 3 elementos centrais: a estrutura, a estratificação e a mobilidade social. A estrutura social é determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômicos, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. É por meio da análise dessa estrutura que as ciências sociais buscam explicação para os fenômenos que dizem a respeito às sociedades. A sociedade brasileira, por exemplo, fundou-se sobre as bases do trabalho escravo, do patrimonialismo e do patriarcalismo. Esses 3 elementos estruturais influenciam o cenário da sociedade brasileira contemporânea e comprometem as possibilidades dos negros, indígenas e mulheres terem acesso a bens e direitos, dificultando a ascensão social dessas e de outras parcelas da população, e ajuda a compreender os motivos que levaram ao uso do Estado para fins privados, né? Então, quando ele fala aqui, ele está dizendo que essa estrutura da sociedade, como que ela surgiu no contexto social, no contexto histórico dela, como que ela se estruturou, né? Então, está dizendo aqui, ó, que o Brasil se estruturou no trabalho escravo, no patrimonialismo, né, defendendo a propriedade privada, né, e no patriarcalismo, né, com o homem como centro da sociedade, né? A gente vê questões do direito ao voto, direito à escola, né, que os homens sempre tiveram à frente das mulheres, né? Então aí a gente vê que comprometeu aqui, ó, né, com a evolução da sociedade brasileira, comprometeu o quê? A possibilidade dos negros, dos indígenas, das mulheres, né? Então dificultando o acesso deles aos bens e aos direitos. E aí a gente vai ver até a estruturação em outras sociedades, né? Como lá na Índia também tem as castas também, né? Então vamos lá, pirâmide da sociedade açucareira no Brasil colonial. Então vamos lá. Os aristocratas, né, os senhores do engenho, estavam no topo da cadeia da pirâmide. Homens livres, né? Senhores de terras sem engenhos, ferreiros, carpinteiros e capatazes, né? Estavam no meio da pirâmide, e a base da pirâmide eram os escravos, né? Mãos e pés do Senhor, né? Que trabalhavam para manter a sociedade brasileira. As pirâmides sociais são uma maneira de representar a estratificação social. O topo da pirâmide representa o grupo que tem mais acesso aos bens e riquezas. Vamos lá, continuar. Tinha uma legenda aqui, mas não estou conseguindo botar ela. Deixa eu ver se vai aparecer. O gráfico na forma de uma pirâmide, ó, pirâmide da sociedade açucareira colonial. Em cada patamar, uma imagem que representa a estratificação social. Na base da pirâmide, a figura de 2 negros acorrentados, eles carregam sacos brancos cheios com algo na cabeça. Então, isso aí é só uma legendinha, não tem nada demais. Ó. O termo estratificação diz respeito ao modo de como cada sociedade está dividida. No caso,
trata-se das camadas sociais que sobrepõem umas às outras. Essa divisão costuma ocorrer de acordo com os diferentes critérios históricos sociais, com critérios sociais e históricos, que estabelecem uma espécie de hierarquia, conforme a posição que o indivíduo ocupa nessa hierarquia. Ele terá mais ou menos acesso a direitos e recursos. Além disso, a posição na qual se encontram os indivíduos determinará a quantidade de poder ou de influência que terão. Assim, a desigualdade social também é fruto das relações de poder, o que implica a dominação e a exploração de alguns grupos por outros. Vamos lá. Aqui no Brasil é dividido assim, classe média baixa, classe média alta, classe média, classe baixa, né? Não é assim que é dividido aqui no Brasil? Não é isso? Ou não? Sim. Não é assim que é dividido. Ó, dessa maneira, chegamos ao terceiro conceito. Chegamos ao terceiro conceito. Calma aí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não, tá certo. Terceiro conceito fundamental que permitirá a compreensão da desigualdade, que é a mobilidade social, isto é, a possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social. Então, ele está dizendo aqui, o pobre, né, passar por uma classe média e a classe média passar para classe média alta ou classe alta, né, que seriam os ricos, né, e o rico passar para o milionário. Então, essa transição, né, essa mudança que ele chama de mobilidade social, ou então até a questão do rico ficar pobre, né? Então, essa questão é a mobilidade social, né? Isto é, a possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social. No passado, houve, em algumas sociedades, uma estrutura de estratificação social excessivamente rígida, que não permitia aos indivíduos deixar de pertencer a um extrato social, né? Então, se eu perguntar assim, qual é o seu extrato social? Qual posição que você ocupa na sociedade, né? Se eu fosse definir a minha estratificação social, né, o meu extrato social, eu seria classe média baixa, né? Não seria pobre, mas também não seria classe média alta, aquela que tem melhores recursos financeiros. Eu estou na classe média baixa, né? Tenho uma vida normal, né? Não tenho muito luxo, mas também não sou paupérrimo, né? Não vivo com dificuldades. Então, vamos lá. Ó, nos tempos atuais, em quase todas as sociedades, existe sempre a possibilidade formal ou jurídica de haver essa mobilidade. Mas a ascensão social não costuma ser fácil, pois as camadas de baixa renda, em boa parte das vezes, né, enfrentam restrições de acesso aos recursos, justamente o que acaba por distingui-las das demais. Né? Então, a gente vê aí a galera que teve auxílio emergencial, a galera que era de classe média baixa, né, que tinha baixa renda, né, então necessitaram desse auxílio do governo para sobreviver durante esses tempos de pandemia. Ó, quando identificamos na realidade esses conceitos, passamos a reconhecer as causas e a diagnosticar as consequências das desigualdades sociais. Compreender um problema é fundamental para superá-lo. Aí aqui ele dá a indicação daquele filme, Quem Quer Ser um Milionário, né? Um filme indiano muito bom, né? Então, quem tiver a oportunidade de assistir, eu já assisti várias vezes. Aquele programa do Luciano Huck também está fazendo uma versão também, né? Desse reality show aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. É um filme ou é um reality? Oi? É um filme ou é um reality? É um filme. É um filme, é muito bom o filme. O garoto, ele vai respondendo as perguntas, né, de acordo com as situações que ele viveu, né, com a experiência. Vou dar um spoiler aqui. Aí ele vai conseguindo responder porque ele era criança, ele foi vivendo aquelas sonhos. Ele morava, tipo, numa casa
numa palafita, né, lá na Índia, né, uma situação que ele vivia. Ó, desigualdade digital. Um olhar sobre o mundo atual permite perceber um novo tipo de desigualdade, é digital. A revolução digital trouxe o cotidiano a presença impositiva de novas tecnologias, celulares, computadores pessoais, internet e redes sociais são algumas das muitas maneiras de utilizar a tecnologia como ferramenta de estudo e de trabalho e principalmente como meio de comunicação. O acesso ao mundo digital, no entanto, não é igualitário. As diferenças econômicas, geralmente acompanhadas das desigualdades de escolaridade, fazem com que alguns se tornem consumidores de toda e qualquer tecnologia disponível, enquanto muitos outros continuam dependendo das iniciativas do governo ou de organizações não governamentais ou ainda de locais que disponibilizem o acesso à internet mediante o pagamento por hora para conseguir utilizar essas tecnologias. A diferença de escolaridade também contribui para a desigualdade digital, pois pessoas com dificuldades de leitura e escrita podem ter maior dificuldade de se apropriar de novos recursos tecnológicos. Ao mesmo tempo, a desigualdade digital acaba reforçando outras formas de desigualdade, pois o domínio da tecnologia facilita o acesso a bons empregos. Formas de estratificação. A estratificação social e as desigualdades que ela produz não são naturais. Ao contrário, são geradas historicamente e socialmente de uma diversidade de situações e influenciam de maneira direta as ações e relações estabelecidas na vida em sociedade. Há inúmeros modelos de estratificação social no mundo, mas analisaremos três: as castas, os estamentos e as classes. Essa tríade apresentam subdivisões e, por vezes, camadas constitutivas que representam elementos políticos, econômicos e culturais determinantes para o curso da vida cotidiana da coletividade. Vamos lá. Castas, um sistema de estratificação muito antigo. Oficialmente é reconhecido. Até poucas décadas atrás, o sistema de castas regulou a vida de centenas de milhões de pessoas na Índia, apesar de ter sido também em outros locais do mundo, como no Japão, e lugar nenhum esse sistema consolidou-se tão fortemente quanto naquele país, que foi a Índia. Em geral, e compartilham características sociais hereditárias, como ocupação profissional ou poder político e econômico. A hereditariedade é a base para a divisão da sociedade, sem nenhuma possibilidade de ascensão social. Aqueles que pertencem à casta inferiores não podem manter contatos sociais com grupos superiores. Normalmente, a estratificação é reconhecida pelo sobrenome, mas em algumas regiões pode-se perceber a casta de um indivíduo por meio do dialeto falado, pelos elementos que consomem ou pelas vestimentas e pelos acessórios que usam, né? Então, a gente está vendo aí uma foto dos indianos, ó, mulheres das castas consideradas inferiores protestam por melhores condições de vida, próximo ao parlamento em Nova Delhi, na Índia, em 2013. O sistema de castas da Índia, apesar de abolido juridicamente na década de 1950, continua a ser um referencial cultural desculpa, e político na sociedade indiana. O que amplia as situações de desigualdade sociais no país. Acho que é só a foto mesmo, acho que não tem nada a mais, não tem outra foto, né? Ah, eu acho que ele tem alguns nomes das castas lá, não sei se vai aparecer aqui no livro, que é os Brahmanes, né, os Dalits, né? Quem viu aí Caminho das Índias aí lembra, né? É isso mesmo, daqui a pouco vai aparecer. Ó, todo modelo de estratificação social apresenta características próprias de controle social nos sistemas de castas indianos. O hinduísmo, esse controle, se pauta pelo comportamento do indivíduo em uma vida anterior. Se sua conduta foi considerada boa, será recompensado nascendo em uma casta mais elevada na próxima vida. Do contrário, será punido
nascendo em uma casta mais baixa, né? Então, vamos lá. Os brahmanes estão... Ou senão você tem sorte e é adotado por um cara que tá lá em cima e vira um cara que tá lá em cima também. Os brahmanes são sacerdotes. Os kshatriyas, os guerreiros. Os vaixás, os comerciantes. Os sudras, né? Os operários. E os párias ou dalits são os intocáveis. O sistema de casta na Índia existente na Índia, não permite mobilidade social, ou seja, os indivíduos que nascem em uma determinada casta ou sem casta, como é o caso dos párias, permanecerão o restante das suas vidas nesse grupo. Vamos ver se a gente consegue ver o vídeo. A Índia é atualmente o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão Tá saindo som para vocês? Tá assim. Tá? Tá, beleza. Vou continuar. 200 milhões de habitantes. Cerca de 80% de sua população segue a religião hindu. Registros hindus antigos já se referiam a uma sociedade organizada sob um regime de castas, que dividia a população em grupos sociais estratificados, marcados por diferentes privilégios e deveres. Clique nos destaques para saber mais. Vamos lá. O mais cliquei na antigo aparência. registro sobre o sistema de castas tem datação estimada entre 1500 a.C. e 900 a.C. Acredita-se que o sistema tenha sido criado pelo povo ariano, tribo nômade vinda do Cáucaso, que se espalhou por uma extensa área do continente asiático, principalmente pela região onde atualmente estão localizados o Paquistão e a Índia. Ao invadir essa região, os árias entraram em contato com os povos dravidianos, submetendo-os. Suas culturas e crenças religiosas se fundiram, dando origem ao hinduísmo. Os fundamentos da religião hindu estão registrados no Rig Veda, coletânea de hinos que passou a reger essa sociedade. A tradição hindu sustenta que os homens surgiram de partes do corpo do deus Brahma, uma de suas principais divindades, originando 4 castas, ou varnas, cada uma delas associada a um ofício diferente. Da cabeça de Brahma teriam nascido os Brahmanes, casta formada por sacerdotes e letrados. De seus braços vieram os Kshatriyas, guerreiros e governantes. De suas coxas surgiram os Vaixás, representados por comerciantes. A 4ª casta, os Sudras, teria se originado dos pés de Brahma. Por isso, deveriam servir aos que estavam acima deles. Desse modo, assumiram as atividades braçais, trabalhando como artesãos, camponeses e operários. Ao longo do tempo, milhares de subcastas surgiram, derivadas das 4 principais varnas. Mas há ainda um 5º grupo social, excluído até do sistema de castas, os Dalits. Os Dalits são considerados impuros e, consequentemente, rejeitados pelo restante da população hindu. Essa divisão por castas levou a sociedade hindu a uma grande desigualdade social, que ainda se faz muito presente, principalmente nas zonas mais pobres do país.
Pesquisadores estimam que o Código de Manu tenha sido criado entre 1300 a.C. e 800 a.C. Escrito em sânscrito, o Código de Manu teria cristalizado o sistema de castas, passando a determinar o modo de vida dos povos hindus. Ele definiu condutas como a hereditariedade das profissões e o casamento entre membros da mesma casta. O indivíduo passou a dever fidelidade à sua casta, assumindo direitos e deveres. Caso não cumprisse suas obrigações, seria punido e se tornaria um Dalit. O Código de Manu ainda estabeleceu valores morais, como verdade, justiça e respeito. Eu acho que acabou. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Ó, o sistema de castas e subcastas indiano existiu oficialmente durante milhares de anos e baseia-se numa hierarquização estabelecida de acordo com a religião, etnia, cor, hereditariedade e ocupação. E em um primeiro momento existiam somente 4 tipos de castas, né? Os brahmanes, kshatriyas, vaishyas e a mais baixa os sudras, né? Os indivíduos que não faziam parte de nenhuma casta, denominadas dalits ou párias, e formavam um grupo de excluídos cuja incumbência era realizar trabalhos considerados deploráveis. Ao longo do tempo, o sistema mudou e tornou-se mais complexo, o que fez crescer o número de castas. Vamos lá. Estamentos, estratificação social de um mundo em transição. Vamos lá. Durante cerca de 10 séculos, do século V ao século XV, a Europa Ocidental viveu um período conhecido como Idade Média. Organizada em torno da vida rural, essa época caracterizou-se pela intensa influência da cultura cristã, representada pela Igreja Católica Romana, que ditava as normas de conduta e de convivência para as populações europeias. A divisão da sociedade apoiava-se em 2 parâmetros, a posse de terras e a ordem de importância perante Deus. Sendo assim, a sociedade se compunha de 4 partes: clero, nobreza, comerciantes e camponeses. Cada uma dessas partes era chamada de estamento, e cada um deles era caracterizado por um conjunto de direitos e deveres considerados naturais, determinados por Deus e sustentados legalmente. Dizemos que são partes interconectadas, pois para entender as determinações divinas é indispensável compreender o modo pelo qual conceitos como tradição, linhagem, vassalagem e honra predominavam no pensamento e na ação das pessoas e na sua relação direta com as propriedades de terra. Os membros do clero detinham mais benefícios, pois se consideravam responsáveis pela proteção espiritual de toda a sociedade. Por isso, eram isentos de impostos e arrecadavam o dízimo. A nobreza era dona das terras e arrecadavam impostos dos comerciantes. Artesão e camponeses dividindo-se com o clero. A 4ª camada social, formada pelos servos camponeses e pequenos artesãos, deviam taxas e tributos aos senhores e não gozavam de nenhum privilégio. Essa questão do clero, né, de eles não pagarem impostos, continua até hoje. A maioria das igrejas, né, por serem consideradas instituições filantrópicas, né, que ajudam as pessoas, elas não pagam alguns impostos, né? Tipo assim, IPTU, essas coisas não pagam, entendeu? São isentas. A miniatura flamenca, pertencente ao breviário de Grimani. Esta cena, referente ao trabalho realizado nos campos no mês de março, mostra servos trabalhando nas terras do senhor feudal. Esse grupo social não tinha privilégios, as possibilidades de mobilidade social era baixa. Então, vamos lá, continuando.
Mais uma fotinha. Ó, gravura colorida de 1789, de autoria desconhecida. A caricatura publicada no ano inicial da Revolução que derrubou o antigo regime na França, que critica as pesadas taxas de impostos, pagas pelos camponeses que trabalhavam para sustentar a nobreza e o clero. Aqui no Brasil também tinha uma taxação. Como que era o nome da taxação que tinha aqui no Brasil sobre o ouro? Alguém lembra? Quinto. O quinto do ouro. Pô, ué. Pelo menos Tomate me ensinou para vocês alguma coisa. Então, vamos lá. Né, então, aqui, o povo sustentando o clero, né? E os nobres, né? Um cara com a enxada aqui, trabalhando no campo. Sem batido. Vamos lá. Em uma comparação com o sistema de casta, o sistema estamental é mais aberto, impõe rígidos obstáculos, mas não impossibilita a mobilidade social. Como analisa Marx e Weber, os estamentos representam um momento de transição na Europa. O sistema social mudava de uma sociedade fechada, estável e organizada por castas para uma sociedade de classes. Para o jurista sociólogo gaúcho Raimundo Faoro, a sociedade brasileira foi moldada de acordo com os critérios estamentais, que é exemplificado pela prática do patrimonialismo e tipo tradicional de dominação, no qual os governantes agem em benefício privado. Classes e desigualdades sociais. As classes sociais podem ser entendidas como agrupamentos de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais. Uma das características de classe é a possibilidade de mobilidade social, que pode ser de dois tipos, vertical e horizontal. No primeiro caso, altera-se a classe social, o que pode acontecer de modo ascendente, de uma classe baixa para outra superior, ou de modo descendente, de uma classe alta para outra inferior. No outro caso, a mobilidade social opera-se dentro da mesma camada, como provocada por fatores geracionais ou profissionais. A sociologia costumava privilegiar as abordagens concebidas por Karl Marx e Max Weber sobre as classes sociais. E a gente vai ver a evolução do Brasil. A gente vai ver a evolução no Brasil aqui de 1999 até 2015. Então, vamos lá. Ó. Período de crescimento e de crise econômica são dos fatores responsáveis pela mobilidade ascendente ou descendente da população, né? Então, mostra aqui. Vamos lá. Ó. Em 2005, né, a galera cresceu bastante, subiu bastante de classe, né? Aí depois deu uma queda, aí chegou em 2012 e subiu de novo, mas em 2015 já deu uma caída legal, né? Aqui na época de 2007 a 2008, quando estava na crise também, deu uma caída boa, né? Então, vamos lá. Conceito de classe para Marx. Os trabalhos de Karl Marx representam a primeira grande teoria sociológica da estratificação social, valendo-se do conceito de classe social. O autor critica de modo contundente a ideia de igualdade política e jurídica proclamada pelos liberais, entendidos como aqueles que, orientados pelos interesses da burguesia, defendem a democracia representativa e o livre mercado. É o que acontece no Brasil. Os grandes empresários, eles financiam as campanhas políticas, né, para terem privilégios, né, no governo, né? Então, a gente viu aí várias operações, né, Lava Jato, Furna da Onça, 1 milhão de operações aí da Polícia Federal para combater esses tipos de ações, né, que acontecem dentro do governo, né, desses privilégios, né, dos empresários, né, em relação a essa questão, né, e Karl Marx fala isso, né, da questão que algumas pessoas têm esses privilégios, né, políticos e jurídicos, né,
Então, a pessoa não é julgada da mesma forma que um pobre lá, e não tem as mesmas oportunidades, né? Não tem a igualdade política nem jurídica por ser pobre, né? Ó, para Marx, os direitos inalienáveis de liberdade e justiça propostos pelos liberais não resistem às evidências das desigualdades sociais promovidas pelas relações de produção capitalista, que dividem os homens em proprietários e não proprietários dos meios de produção. Dessa divisão originam-se duas classes sociais: o proletariado, aqueles que vendem sua força de trabalho e troca de salário, como eu sou, né? E a burguesia, dona dos meios de produção sob a forma legal da propriedade privada, que se apropria do produto, do trabalho, dos operários e lhe paga um valor inferior ao que foi gerado pelo uso da mão de obra, do uso da sua mão de obra. Essas duas classes têm interesses em constante conflito, né? Então, como sempre dou aquele exemplo do carro, né? O cara produz aí por dia 3 carros de 40 mil reais, só que o salário dele, que é técnico em mecânica ou alguma coisa desse tipo, ele ganha em 5 mil reais, 4 mil reais, né? Então, o lucro que o empresário tem em cima dele, né? Entre aspas, a burguesia tem em cima dele, é absurdo. Por exemplo, durante uma greve, os trabalhadores lutam por melhores condições de trabalho e de remuneração, enquanto os patrões têm interesse em atingir o maior lucro possível, o que só pode ser obtido com a extensão da jornada de trabalho ou com a substituição de trabalhadores por máquinas, que produzem mais em menos tempo, e o atendimento das reivindicações de trabalhadores pode levar à diminuição dos lucros para patrões. Isso demonstra a oposição entre os interesses de classe, né? O transporte não é mercadoria. A Assembleia dos Metroviários, em 2014, decidiu manter a paralisação das atividades das greves. A greve dos trabalhadores é um exemplo de oposição entre trabalhadores e patrões. Só vou terminar esse último parágrafo aqui de Marx, aí a gente para aqui porque já vai dar 55, e depois a gente continua. Vamos lá. Ó, a polarização entre duas classes não significa para Marx que não existe outras, como as dos pequenos proprietários rurais e dos diferentes tipos de profissionais liberais. Estas, no entanto, exercem papel intermediário no conflito entre o proletariado e a burguesia, aproximando-se hora de uma, hora de outra, dependendo do momento. Assim, para Marx, a classe social de um indivíduo é determinada pela posição que ele ocupa no processo produtivo, como proprietário ou como trabalhador, né? Então, ele está falando aqui que, em momentos, os pequenos produtores eles podem estar do lado do proprietário, né? Se ele tiver um crescimento considerável, e se ele estiver sofrendo, né? Estiver em crise, ele pode estar dentro da classe do trabalhador, né? Então, a gente vê dessa divisão, né, que o Karl Marx fala, né, do proletariado e da burguesia, né. Então, a gente vê essa forma de estratificação social advinda do capitalismo, né. Então, o Brasil pegou essa forma de estratificação, né, por conta do capitalismo. O que a Melissa botou? Só que a maior parte... Só que a parte pobre é maior, eu acho. A riqueza do Brasil, né, ela está na mão de poucas pessoas, né? Acho que 61% de toda a riqueza está na mão dos empresários, né? E os outros 40% está dividido para o restante da população, salvo eu não esteja enganado, né?